Hello, everybody. How are you doing? Are you doing good? Perfect. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Que bom poder estar agora em vídeo, em áudio. Eu aqui na minha casa, vocês aí da casa de vocês, mas dando sequência aí na nossa programação, porque não tem como parar, não é verdade? Então, vocês precisam estudar e a gente vai dar todo o suporte para vocês. Antes de começar a aula propriamente dita, coloquei aqui algumas tips for success, algumas diquinhas para o sucesso. Primeira coisa que você tem de ter em mente é: esteja num lugar tranquilo para você estudar. Fique no lugar tranquilo. Às vezes tem muito barulho, ruído, televisão. Procure um lugar calmo aí da sua casa. Se você tiver fone de ouvido, coloque o fone de ouvido para você focar nos seus estudos, para você focar no que você realmente tem de fazer. Outra coisa que você precisa fazer é desligar esse rapazinho aqui. Nem deixa no vibratório, porque daí ele vai fazer um barulhinho, você vai querer ver o que está acontecendo. Põe no modo avião, esquece dele mais do que nunca, para você focar nos seus estudos. Algo importante, toda vez que você vai assistir a uma aula, esteja num lugar organizado, um lugar confortável, um lugar que você goste de estar. Além disso, tenha sempre um bloquinho, um caderno, caneta, para você ir anotando as coisas importantes da aula. Por fim, sempre depois da aula, procure fazer os exercícios propostos, reler o que foi trabalhado na aula, para que você consiga se sair muito bem. Tá bom? Vamos começar? Hoje, então, você vai abrir a sua apostilinha. Lá na página número 30, a gente tem uma aula chamada de if clauses, or conditional clauses. Então, pega a sua apostila, página 30, a gente tem aqui uma aulinha de if clauses. Quando a gente fala de if clauses, ou oração condicional, como o próprio nome diz, condição. Ele vai passar uma ideia de uma condição para que algo possa acontecer. Ela também vai passar uma ideia de algo que poderia acontecer, ou algo que poderia ter acontecido. Então, quando a gente fala das orações condicionais, nós temos três tipos principais: primeiro, segundo e terceiro tipo das orações condicionais. Vamos estudar todas elas hoje, tá bom? Vamos começar pelo primeiro tipo, first conditional. Esse primeiro tipo das orações condicionais, ele vai falar de uma situação que é real, provavelmente verdadeira. Ou seja, se eu tiver aqueles elementos, eu realmente conseguirei fazer determinada ação. Esse é o primeiro condicional, uma situação real, uma condição verdadeira. Se eu tiver aqueles elementos, eu conseguirei fazer o que eu pretendo. Coloquei aqui dois exemplos que estão aí na página 30. A primeira frase fala assim: If he runs, he will catch the train. Qual é a ideia? Se ele correr, ele pegará o trem. Por isso que essa situação ela é real. Ou seja, se eu tiver esse elemento, se ele correr, ele pegará realmente o trem. Então, no primeiro tipo das condicionais, sempre você tem if, acompanhado de simple present, e como resultado dessa ação, você vai ter simple future. Então, sempre você tem if, presente, futuro. O que é o simple present? O simple present são os verbos da tabela de verbo na primeira coluna. Isso é o simple present. Então, simple present, pega o verbo, tira o to, tem o verbo no simple present pronto para a gente usar e conjugá-lo se preciso, né? Veja que aqui eu pus o S, porque com he, she, it, uma das regras fala que nós temos que colocar o S no verbo. Então, o que é importante? Primeiro condicional, você vai ter if acompanhado de simple present e o resultado dessa ação, simple future. Vamos ver outro exemplo? If I have enough money, I'll buy the tickets. Então, se eu tiver dinheiro suficiente, eu comprarei as entradas. Então, a gente tem if, simple present, simple future.
Então, a gente pode resumir da seguinte forma. First conditional, situação real, verdadeira. If, simple present, will. O segredo das orações condicionais é você memorizar esses parzinhos que a gente tem, esse padrão, né? Uma outra ocasião vai fugir um pouquinho disso, mas geralmente depois de if, né? Quando você tem o futuro de outro lado, você vai ter simple present. If, simple present, o resultado da ação, will. Então, sempre que você tem de fazer no exercício, olha a frase que está completa. Olha, nessa frase eu tenho simple present. Então, desse lado, só vou poder usar o will. E assim, consecutivamente. Vamos ver o segundo tipo? No segundo tipo das orações condicionais, a gente já vai falar de uma coisa que é irreal, uma coisa que é improvável no passado. Então, ao contrário do presente, do primeiro tipo que falava de algo real, provável, o segundo tipo vai falar de algo que é irreal. Vamos ver os exemplos. If he ran, he'd catch the train. Então, veja, no primeiro tipo eu tenho if, presente, will. No segundo tipo eu tenho if, simple past, would, conditional. Então, eu tenho se ele corresse, ele pegaria o trem. Então veja como é algo irreal e algo que é improvável. É diferente de se ele correr, ele pegará. Aqui não. Se ele corresse, ele pegaria o trem. Então você sempre terá if com simple past. Lembrando que o passado simples dos verbos, você tem ed para os verbos regulares e você tem a segunda coluna para os verbos irregulares. Vocês já decoraram todos, claro, certamente. Então, não vai ter problema algum. Então, if, passado, would. É só você memorizando esse padrão. Então, no primeiro tipo, if, presente, will. Presente é a primeira coluna. Segundo tipo, if, passado, would. Let's read the other sentence. If I had enough money, I'd buy the tickets. Então, eu tenho if with simple past, as a result, simple conditional. Passado de um lado, condicional da outra. Vamos fazer aqui um resuminho. Então, a gente pode fazer assim. No primeiro tipo, a gente tem if, simple present, will. No segundo tipo, if, simple past, would. Depois a gente vai copiar, eu vou deixar aí para você copiar esse resuminho, tá bom? Só que no segundo tipo das orações condicionais tem uma particularidade. Qual é? O verbo to be, sempre depois de if, no passado, ele vai ser were. Quando a gente conjuga o verbo to be no passado, a gente tem I was, you were. He, she, it was. We, you, they were. No entanto, com as orações condicionais, depois de if, sempre o verbo to be vai ser were, independente da pessoa. Olha a frase. I'd buy the flat if I were richer. Então, não é if I was richer. Então, depois do if, o verbo to be vai ser were e não was. Olha a outra frase. She would buy the house if it weren't so small. Então, ela compraria a casa se ela não fosse tão pequena. A gente lembra até daquela música, né? If I were a boy, I'd turn over my... Okay, so, lembra que ela canta? If I were a boy, I would turn off my phone. A frase está escrita no segundo tipo das orações condicionais. Passado de um lado, condicional do outro, would do outro. O que é importante você saber que no segundo tipo das orações condicionais, o verbo to be sempre vai ser were, ok? Nós já vimos esse resuminho aqui. Então, primeiro tipo, presente will, segundo tipo, passado, would. E o terceiro tipo, o que vai falar? O terceiro tipo indica uma condição que é irreal, ou ela é impossível no passado. É como se fosse assim algo que já aconteceu, não volta mais, tipo um arrependimento. Se eu tivesse assistido às aulas de inglês
eu não teria tirado nota baixa. Então, se eu tivesse ido para a praia, eu teria, sei lá, comido camarão. Então, é algo que eu deixei de fazer, não tem mais como voltar a acontecer. Então, o terceiro tipo vai falar de uma situação que é irreal. Por que é irreal? Porque já aconteceu, não volta mais, não tem como acontecer de novo. É aquele lamento. Esse é o terceiro tipo das orações condicionais. Vamos ver os exemplos? If he'd run, he'd have caught the train. Então veja, se ele tivesse corrido, ele teria pego o trem. Veja a diferença do primeiro tipo da condicional. No primeiro tipo a gente falou, se ele correr, ele pegará. Segundo tipo, se ele corresse, ele pegaria. E o terceiro tipo, olha aqui, se ele tivesse corrido, ele teria pego o trem. Então é algo que já aconteceu, não tem como voltar mais. No terceiro tipo das orações condicionais, você sempre vai ter passado perfeito, had, verbo na terceira coluna, e do outro lado você vai ter would have, terceira coluna, que em inglês a gente chama de conditional perfect. Então qual é a estrutura que você precisa saber? If, had, terceira coluna, o resultado da ação vai ser would have, terceira coluna. Olha esse exemplo. If I had enough money, I would have bought the tickets. Então, se eu tivesse tido dinheiro, eu teria comprado as entradas. Não tive o dinheiro, não comprei as entradas. Provavelmente o show, o jogo, já foi. Não tem como voltar mais. Porque tem alguém perguntando ali, ó, ouvi, ali no fundo, por que eu estou usando dois had aqui? Errei na hora de digitar? Porque um had é o verbo auxiliar do passado perfeito. E o outro had é o verbo da frase. Então, se eu tivesse tido dinheiro, eu teria comprado as entradas. If I'd had enough money, I would have bought the tickets. Então, no terceiro tipo, a gente sempre vai ter aquela estrutura de had, terceira coluna, would have, terceira coluna. Tá bom? Vamos resumir. Primeiro tipo das condicionais, real, provável, presente, futuro. Segundo tipo das condicionais, passado, would. Terceiro tipo das orações condicionais, if, had, terceira coluna, would have, terceira coluna. O que você precisa de verdade nesse momento é memorizar esse padrão. Então, se você tem will numa frase, você só pode usar o futuro junto com if. Se você tem simple present, você vai usar will. Se eu tenho simple past, eu vou usar would. If had, terceira coluna, would have, terceira coluna. Então você tem de memorizar essa estrutura aqui. Para facilitar o seu estudo, no final aí da página 30, há um espaço em branco na sua apostila. Pega aí uma caneta colorida, uma caneta sucesso que você tem. Copia esse esquema que está aparecendo aqui na tela. Primeiro tipo, segundo tipo e terceiro tipo. E esse esquema, esse resumo que você está copiando, você vai utilizar para fazer os exercícios daqui a pouquinho, na página 31. Então, por hora, dá uma pausa no vídeo, copia esses exercícios na página 30, porque você vai usar isso para fazer os exercícios daqui a pouco. Tudo bem? Dá uma pausa aí. Copia os exercícios. Copiou? Muito bem. Eu vou colocar aqui 4 frases para você pensar um pouquinho. Antes dos exercícios da apostila, eu vou fazer esses resolvidos aqui. 4 frases. Pensa como que vocês completariam essas frases aqui. Com will, com would, had terceira coluna. Puxa, mas como que eu faço? Como eu resolvo esses exercícios? Faz olhando o resumo. Olha o que está completo nas frases e tenta completar os espaços em branco. Dá um pausa no vídeo e na aula aqui e tenta copiar, tenta resolver esses exercícios. Qual é o tempo verbal? Esses verbos devem ser escritos. De acordo com tudo isso que eu falei, de acordo com tudo que está na página 30, o esquema que você copiou, como que você vai completar esses espaços? Dá um pausa. Pausa aí o vídeo, resolve com calma
e depois dá o play depois que você pensou na resposta desses exercícios. Não precisa copiar nada em lugar nenhum, só pensar, tudo bem? Resolveu? Vou comentar com você. Como que eu faria a letra A? O que eu tenho nessa frase, que é a frase completa? Você tem doesn't. Doesn't é verbo auxiliar de qual tempo verbal da língua inglesa? Simple present. O doesn't é um tempo, é o passado, é o presente, é o futuro? Presente. Doesn't é um verbo auxiliar de simple present. Olha no resumo que você copiou aí na página 30. Se eu tenho presente de um lado, o que eu vou ter do outro? Futuro. Presente, futuro. Então vai ficar: If it doesn't rain, I will go with you. I will go. Então, if, presente, futuro, will. Então, se você fizer os exercícios com atenção, olhando o esqueminha, tranquilidade. Letra B. I would have bought the car if I money. O que eu tenho desse lado que você conhece aí no seu esquema? Would, have, verbo na terceira coluna. Se você tem would, have e verbo na terceira coluna, do outro lado você tem de ter o quê? Passado perfeito. O que é o passado perfeito? Had e verbo na terceira. Então, provavelmente você pensou nessa resposta. Had. Na letra C, if he had money, he that car. Qual é o tempo verbal de had nessa primeira frase aqui? Presente ou passado? Futuro condicional. Excellent. Aqui na letra C, a gente tem simple past. Então, se eu tenho passado de um lado, do outro lado, eu vou ter o condicional. If he had money, he would buy that car. Então, se ele tivesse dinheiro, ele compraria o carro. É uma situação improvável. E a letra C. I will buy that car if I have enough money. Pensa aí na letra D. Qual é o tempo verbal de I'll buy that car? Na simple future. Então, se eu tenho uma oração com o futuro, futuro de um lado, do outro lado a gente vai ter presente. Futuro, presente. I will buy that car if I have enough money. Então, futuro aqui, presente aqui. Então, se você observar o esqueminha que a gente fez e você copiou no final da página 30, você consegue fazer qualquer exercício. O último comentário que eu gostaria de fazer, ainda aí na página 30, é sobre o apóstrofo D em inglês. Esse D, ele pode ser tanto had, como ele pode ser would. Como que eu sei se é had ou se é would? Se depois do had, do D, né, você tiver um verbo na terceira coluna, o D é had. Então, if he'd invited me. Esse D é o had, porque esse verbo está na terceira coluna. Já desse outro lado, o D é o would, porque aqui eu não tenho um verbo na terceira coluna. Ele está na base form, no presente. Então, se aqui está em terceira coluna, aqui é had. Então, aqui é o particípio passado. E se aqui o verbo está na base form, aqui vai ser would, a letra D. Tudo bem? O que você precisa fazer agora? Deixo para você fazer os exercícios da página 31. Como que você tem de fazê-los? Olhando o esquema que você copiou no final da página 30. Observa a frase que está completa e pensa. O que eu tenho de usar para completar essa frase? Tudo bem? Qual é o tempo verbal que eu tenho de usar? So far, so good. Beautiful. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode escrever para mim. englishteam.campestre@gmail.com. Então, qualquer problema, escreve para a gente, que a gente está aqui para responder e ajudar vocês no que for necessário nesse momento. A gente está meio longe, assim, mas a gente está perto aí, acompanhando vocês de alguma maneira. Tudo bem? Um abraço para vocês. Até mais. See you later. Até a próxima aula, quarta-feira. Bye bye, everybody. Bye bye.